Amados, graças a Deus, nós estamos aqui alegres porque estamos louvando, cultuando a Deus. E eu falando essas coisas agora há pouco para os irmãos sobre avivamento, sobre o crescimento da igreja, muito nos alegra em saber que nós estamos orando. E olhe, nós não seremos uma igreja fria. Eu posso ouvir um amém? Um amém mais forte? Nós seremos uma igreja aprovada, seremos uma igreja bíblica, não é? Esse é o nosso alvo, continuarmos sendo essa igreja que nós somos, viva, abençoada, não uma igreja morta, fiel às Escrituras e etc. E eu conto com todos vocês. Bem, irmãos, como eu estava falando também, chegou o dia de eu falar desse assunto que para mim, como eu já falei, me chamou a atenção já faz alguns dias. E como nós estamos estudando a Bíblia toda, já fizemos isso várias vezes, não é? A gente consegue encontrar temas tão ricos nas nossas leituras. E eu confesso, apesar de não estar aqui o nome do livro Números, foi baseado no livro de Números que nós estamos terminando amanhã, se Deus quiser. Amanhã é o 36. Foi baseado na leitura do livro de Números, daqueles exemplos que envolvem o fogo, que eu tive a ideia de um dia pregar sobre o fogo. Daqueles episódios que aparece a menção do fogo lá no livro de Números, tá bom? Mas olha, vamos falar nessa noite sobre o fogo. Abra comigo Êxodo 3, versículos 2 e 3. De antemão, eu quero pedir que você que me assiste aí no canal, assista essa mensagem até o final, meu irmão, não vá assistir por pedaços, e compartilhe essa mensagem com outros irmãos, e assista lá também outras mensagens do canal interessante. E eu quero que você se inscreva, tá bom? Faça isso, se inscreva e dê o seu like para receber. Aperte o sininho para receber notificações quando chegar um novo vídeo. Ok? Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado. Olha aí, ó. Êxodo 3, versículo 2 e 3 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Só uma observação importante. Quando o artigo aqui é definido, o anjo, em alguns momentos fala um anjo. Aí não é o Senhor. Mas quando fala o anjo do Senhor, é uma espécie de teofania. Atenção, atenção. Talvez você não entenda, mas teofania é uma aparição do Senhor. Ok? Quando ele aparece, de alguma forma, chama atenção e a palavra é essa, teofania. Teo é Deus. Ok? Então, aqui se trata de uma teofania. O anjo do Senhor numa chama de fogo. Daí o tema, ó. Vamos falar do fogo. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Olha que espetáculo. Estava ali o fogo, era uma realidade, mas o fogo não consumia aquele arbusto. E aí, meus irmãos, isso chamou a atenção de Moisés, que era um veterano no deserto. Moisés era um homem que conhecia o deserto. Ele conhecia a realidade do deserto. E quando ele vê aquela cena, isso é uma coisa que muito lhe chama a atenção. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Foi a pergunta dele.
Por que que a planta, por que que aquele arbusto não se queimava, irmãos? Portanto, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, me ajude na entrega dessa mensagem, me capacite, coloque as palavras certas na minha boca, ajude todos os ouvintes, todos que vão, de alguma forma, ter acesso a essa mensagem. Traz clareza no coração e na mente de cada um de nós. Maravilhoso Espírito Santo, nós oramos agradecidos e dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é notório, escuta isso aqui, ó. É notório que na Bíblia existe um fogo diferente. Está aqui. Que fogo é esse? Um fogo diferente. Tá certo? Esse fogo, ele está ligado à presença e à revelação de Deus. Estão entendendo? Olha o raciocínio comigo. O fogo do qual vamos falar hoje à noite, ele está relacionado com Deus, com a revelação desse Deus ao ser humano. Está ligado à presença dele. Ou seja, ele está presente, então tem fogo também. Vamos trabalhar mais ou menos assim. Esse fogo também, que vamos falar, ele está ligado ao relacionamento de Deus com o homem. Ou seja, quando Deus trata com o ser humano, geralmente tem fogo no meio. Ok? Lembre disso. Deus aparece, tem fogo. Deus está presente, tem fogo. Deus quer se revelar, ele usa o fogo. Deus vai tratar com o ser humano, tem fogo. Ok? Esse fogo, de origem divina, tem natureza e características diferentes do fogo da terra. Do fogo que nós temos em casa. Seja do gás, do fogão a gás, seja do carvão que nós temos, seja ele qual for, do isqueiro, seja um fogo qualquer produzido por uma madeira ou outro combustível qualquer. Esse fogo divino, esse fogo diferente do fogo da terra, ele pode não consumir as coisas. É o exemplo da sarça. Ele queima, mas não consome. É um fogo diferente. Ele pode aparecer também do nada. Nós vamos ver isso. Esse fogo, ele aparece do quê? Do nada. De repente o fogo aparece. Não precisa de uma ação humana para que ele apareça. Nós vamos ver isso. De repente o fogo aparece. Ele não precisa de combustível, material, para permanecer aceso. O fogo aqui da terra, ele precisa de algo para queimar, para que ele alimente o fogo, porque se não tiver, ele se apaga. Tem que ter um elemento que alimenta o fogo. O combustível que nós chamamos. Esse fogo diferente, ele vem do céu ou da presença de Deus. Ele pode ser luz para uns, e olha que interessante, irmãos. O fogo do qual nós estamos falando, o fogo do céu, ele pode ser luz para uns e trevas para outros. Conseguiu? Você está lembrando de alguma coisa? O fogo do céu pode ser luz para uns e trevas para outros.
Nós vamos ver isso. Vocês vão lembrar. Esse fogo também, ele pode durar um momento, mas pode durar eternamente. O fogo do céu, ele diz respeito a essas 10 coisas aqui, ó. Atenção, atenção. O fogo do céu diz respeito a 10 coisas. Primeiramente, a revelação de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, tudo isso está relacionado ao poder de Deus, à glória de Deus, à justiça divina ou de Deus, a aprovação de Deus, ou seja, quando Deus aprova uma coisa, ou desaprovação. Está ligado à ira de Deus, ok? E também ele pode tratar de purificação, ou seja, o fogo é para purificar, vem como purificação, capacitação, uma capacidade, e aí eu creio que você já está lembrando de alguma coisa, uma capacidade que nós recebemos de Deus, juízo e condenação. Você conseguiu entender? Toda vez que aparece o fogo do céu, do fogo que nós estamos falando, o fogo está relacionado com alguma dessas coisas que eu acabei de falar. Pastor, eu não entendi. O privilégio é que vocês vão ter o vídeo para vocês rever o que eu acabei de dizer. Ok? Eu falei bem devagar, mas se você não entendeu, você vai ter a oportunidade de entender novamente. Muito bem. Olha aí o primeiro fato sobre o fogo que eu quero mostrar para vocês. Leia isso aí. Pode ler, rapidinho. Leia isso aí. O fogo aparece na primeira revelação de Deus a Moisés. Foi o que nós acabamos de ver na sarça. Irmãos, não é interessante a gente meditar por que Deus, quando foi aparecer a Moisés pela primeira vez, para falar com Moisés, por que será que Deus apareceu nessa forma? Numa sarça. Um fogo que não consumia a sarça. Aquele fogo chamou a atenção de Moisés. Foi um fogo. Fogo chamou a atenção de Moisés. Então, a primeira aparição ou revelação de Deus a Moisés aconteceu com fogo. E na grande manifestação de sua presença aos filhos de Israel no Monte Sinai. Agora vamos ler, nós já lemos Êxodo 3:2, agora vamos ler 19, versículos de 16 a 18. Êxodo 19, versículos 16 a 18. Êxodo 19, 16 a 18. Olha aí, ó. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. Monte aqui é o Monte Sinai. E muito forte clangor de trombeta, ou seja, barulho de trombeta, toque de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, Monte Sinai. 18. Todo o Monte Sinai. Diga, todo o monte. Mais forte, todo o Monte Sinai. Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha.
e todo o monte tremia grandemente. Vocês conseguem ver aqui por que isso chama a atenção? Como foi que Deus desceu em cima do monte? Ele desceu em forma de fogo e o monte fumegava. Irmãos, o Monte Sinai, se um dia você tiver curiosidade, você pode clicar no YouTube ou no Google e você queira ver a imagem do Monte Sinai. É um monte gigante, irmãos. Para você ter uma ideia, ele é tão alto que se pode levar 4 horas para subir ao monte. 4 horas subindo o monte. Os turistas do Monte Sinai, ou melhor, os turistas que vão ao Monte Sinai, eles têm que ir lá por volta de meia-noite ou 2 da manhã, madrugada, para subir o monte. Porque é a hora melhor de subir, porque é frio, porque durante o dia é muito perigoso. A quintura e etc. É um monte muito alto. E esse monte, ele fumegava, ele tremia, irmãos. Relâmpagos, trovões. Sabe por quê? Porque Deus desceu sobre esse monte. E o monte pegava fogo, irmãos. Novamente, nós temos o fogo relacionado à presença de Deus. Ok? Olha, abra comigo agora Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 16, versículos 16 e 17. Êxodo 24, verso 16 e 17. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Isso aqui é em outro momento, viu, pessoal? Monte Sinai. E a nuvem o cobriu, pois por 6 dias, ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Olha aí, ó. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Você consegue também ver aqui? Olha, outra ocasião depois daquele que nós vimos agora há pouco, quando o monte fumegava, Deus aparece novamente no monte, e agora os israelitas veem a glória de Deus. Deus desce de novo sobre o monte, e o aspecto da glória de Deus era como um fogo, irmãos, consumidor. Quando a Bíblia fala fogo consumidor, quer dizer um fogo que parecia tão real e tão quente, irmãos. Você consegue entender essa cena do fogo? Isso me chama a atenção, porque é muita menção do fogo. E ele está ligado à pessoa de Deus. O fogo está ligado à pessoa de Deus. Olha, agora, vamos ver, volte aí para Êxodo 13. Êxodo 13. A coluna que eu falei ainda agora há pouco. Êxodo 13. Versículo 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vocês entenderam? Olha, o povo marchava, ó aqui, ó.
o povo marchava, caminhando. O que que tinha entre eles? Uma coluna de fogo que não se apartava deles. Durante o dia, era apenas uma nuvem para fazer sombra. Durante a noite, uma coluna de fogo, como nós acabamos de ver, porque certamente era muito grande essa coluna. Sabe o que que ela fazia? Ela iluminava. Iluminava. Para que eles pudessem caminhar. Porque na escuridão, como eles iam conseguir caminhar? Agora nós vamos ver um fenômeno interessante sobre essa coluna. Abra comigo, nós estamos no 13, não é? Olhe bem aí o 14. 14, versículo 19 e 20 de Êxodo. O que que diz aí no 19 e 20? Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Vocês estão vendo aí o fenômeno? A coluna ia na frente para iluminar. De repente, a coluna volta e fica, no meio deles. Mas no meio de quem? Do exército de Israel e os egípcios. Sabe por quê? Porque os egípcios estavam perseguindo Israel. Quer ver? Vê bem aí comigo, dê uma olhada no capítulo 14, no começo, que o tema é a perseguição do Egito a Israel. Olha aí o versículo 20. 14, versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão ou escuridade para os egípcios e para os israelitas era luz que clareava a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Meu irmão, meu Deus, que cena, né, irmãos? Olha aqui, eu não sei como é que eu faria aqui para mostrar. Mas vamos dizer que eu seja o Egito, o exército do Egito, que vem perseguindo Israel. Israel não passou ainda no Mar Vermelho, não passou ainda. E os egípcios vêm furiosos. Os egípcios vêm com seu exército, o rei Faraó vem com seu exército furioso para atacar Israel antes de Israel passar no mar. E eles pensavam que iam chegar a encontrar Israel, e pegar Israel. Irmãos, acontece o milagre. A coluna que ia aqui na frente, a coluna que ia aqui na frente, acontece, sabe o quê? Ela sai do lugar e ela vem para cá, e ela fica bem aqui no meio. Lá na frente é o mar. Aqui, aqui na frente é o mar. Israel está marchando. Israel é isso aqui, Israel é isso aqui. Israel está marchando. O Egito vem atrás. E a coluna de nuvem, irmãos, a coluna de fogo, ela fica no meio deles durante aquela noite, para que o Egito não chegasse até Israel. Ou seja, a Bíblia deixa claro no texto que nós lemos que a coluna de fogo para os egípcios era trevas, era escuridão. Mas para Israel era luz. Como pode, irmãos? Você consegue lembrar alguma coisa? Raciocina comigo. Olha, irmãos, o mesmo fogo, nós vamos já chegar lá. O mesmo fogo que vem do céu, que purifica, que capacita, dá a entender que é o mesmo fogo que vai queimar os ímpios no inferno.
Porque lá o fogo não se apaga. E lá é um fogo não de luz, mas um fogo de trevas. O mesmo fogo que para uns pode ser luz, para os filhos de Deus, o fogo de Deus também pode ser trevas para os ímpios, para os que estão perdidos. Olha que espetáculo, irmãos. Olha que coisa sobre o fogo. Vamos para a segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos sobre o fogo. Olha lá. Olha aí, ó. No tabernáculo, ou seja, no templo, nós podemos falar do tabernáculo e do templo. Mas como começou com o tabernáculo, aquele feito de lona, né, de pele de animais, no deserto, por Moisés, porque o templo, ele vai ser construído por Salomão, né? Tal, aquela construção linda, grandiosa. Olha, no tabernáculo, na época de Moisés, de Arão, né? Arão e etc. E também na época do rei Davi, que Davi ainda alcançou o tabernáculo. O fogo, irmãos, do altar, quem acendeu? Hein? O fogo que tinha no altar, quem acendeu? Está aí a resposta. Foi o próprio Deus. Vamos abrir em Levítico 9, 24. Bora lá, Levítico. Levítico capítulo 9, versículo 24. O fogo é o próprio Deus que acende. Ó. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Irmãos, essa cena foi o seguinte: estava lá o sacrifício em cima do altar. E sem que ninguém fosse lá, e tocasse fogo, apareceu fogo, irmãos, do céu, e queimou o holocausto. Irmãos, o povo viu isso. Olha o que o povo fez. Aleluia! O povo se prostrou no chão, meus irmãos, colocou o rosto no chão e começou a glorificar a Deus, porque eles estavam vendo algo impressionante. Muito impressionante. Quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo do altar? O próprio Deus. Saiu o fogo da presença do Senhor. Olha aqui, ó. 9, 24. Saindo o fogo de diante do Senhor. O fogo veio de Deus. Diga comigo, o fogo veio de Deus. Guarde isso na tua mente, tá? Agora, vocês estão vendo o quê? Ó, lá em Levítico 6, versículo 12 e 13, há uma ordem de Deus para que o fogo do altar nunca se apagasse. Ou seja, tem que ter fogo. Eu não vou ler, porque a gente poderia fazer uso dessa referência, mas a gente pode passar por cima da explicação. A ideia é que eu quero mostrar para vocês é que tinha que ter fogo. Ok? Tinha que ter fogo. Deus manda assim, ó. Não deixe o fogo se apagar do meu altar. Tem que ter fogo todos os dias. Alimente esse fogo. Esse fogo do altar, do templo ou do tabernáculo. Agora, um outro fato sobre o fogo. Deus não aceitava outro fogo que não fosse o do altar. Sabe por quê? A Bíblia chama outro fogo de fogo estranho. E Deus se ira com 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, porque eles ofereceram fogo que não era o fogo do altar. Veja comigo aí, capítulo 10, versículo 1 e 2 de Levítico. O que diz aí no capítulo 10, versículo 1 e 2?
Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, você consegue entender isso aqui? Os dois sacerdotes, com seu incensário, pegaram o fogo lá, que não era o fogo do altar, e entraram no templo. Meu Deus, não demorou nada. Eles morreram. Saiu fogo, irmãos, da presença de Deus e acabou com eles. Porque era fogo estranho. O que pode ter acontecido, irmãos, é que Nadab e Abiú, eles cometeram um pecado grave. Sabe o que foi? Eles beberam, ficaram embriagados. E eles entraram no templo de Deus embriagados. E eles não tiveram noção do que estavam fazendo. E eles pegaram fogo, brasas, num fogo qualquer, que não foi lá do altar. E quando eles entraram na casa de Deus, Deus os matou. Porque eles levaram fogo estranho. De onde era que eles tinham que ter pego fogo para entrar e ter colocado no incensário deles? No altar. Que tinha sido Deus. Que foi Deus que mandou o fogo. Por isso é chamado fogo estranho. Aí agora a gente começa a ver que o fogo queima, né, irmãos? Esse fogo também ele mata. Matou imediatamente. Os dois. E aí eu quero que vocês lembrem dessa observação. Se você abre a Bíblia em Isaías 6, versículo 6, está dizendo que o anjo pega uma brasa, irmãos, no altar, que está diante de Deus lá no céu, e toca na língua do profeta, e purifica a vida dele. Lá em Apocalipse 8, versículo 5, abra comigo aí, Apocalipse 8, versículo 5. Nós temos uma menção do altar que está no céu. Olha aí, E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo. Encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aqui eu encontro a origem do fogo, irmãos. Do fogo de Deus, do fogo divino, do fogo do céu. Onde é que o anjo pega? Onde é que o anjo pega? Ele pega do altar que está lá no céu e ele atira a terra. Quando ele joga na terra, irmãos, acontece tudo isso que o texto fala. Então, a gente percebe que o fogo vem lá do céu, né? Ok. Agora vamos ver a terceira coisa. Olha aí, Vamos meditar alguns exemplos do simbolismo espiritual do fogo. O poder divino. O que eu tenho aí como poder divino? Eu estou me lembrando de Elias. Quem é que lembra aqui de Elias e os profetas de Baal? Está lembrado? O que foi que aconteceu? O Deus verdadeiro tinha que responder por fogo. Elias fez a preparação com o povo lá de Baal, não é? Ele disse, olha, traga 2 animais, coloque um aqui, outro ali, olha, coloque água, faça tudo isso e tal, clame, o Deus verdadeiro, poderoso, vai responder com fogo. Baal respondeu com fogo? Clamaram o dia inteiro. Quando Elias clamou, chegou a vez de Elias, ele disse, traga água, traga. Jogaram água várias vezes. A Bíblia diz que a água corria no rego, irmãos. Corria no rego. E quando Elias clamou, meu irmão, veio um fogo, irmãos.
O fogo foi tão violento, irmãos, que destruiu tudo e lambeu a água. Ei, o Deus Todo-Poderoso. Então, um dos simbolismos do fogo é o poder de Deus. Pastor, o que o senhor está pensando quando o senhor cita aí a aprovação divina? Eu estou me referindo a Salomão, quando Salomão oferece o sacrifício e quando ele consagra o templo. Está lá em 2 Crônicas. Essa história de Elias está em 1 Reis, capítulo 18. E a história de Salomão está em 2 Crônicas 7, versículos de 1 a 3. Olha o que acontece aí, queridos. Faço questão de ler. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, abra comigo. Capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Está vendo? Ó, aprovação. Esse fogo aí que veio, ele consumiu a carne, mas ele não matou ninguém. Deu para fazer a diferença? O fogo desce do céu, mas é só aprovação. Não mata ninguém. Amém? Pastor, e quando o senhor fala desaprovação divina, o que é que está na sua mente? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quando o fogo desceu sobre eles, foi para matar. Então desaprovou o que eles estavam fazendo, correto? Agora, pastor, e o que o senhor pensa quando fala em capacitação divina? Estou falando do dia de Pentecostes. Gostou? Dia de Pentecostes. Irmãos, eu vou perguntar. O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu. Me diga, o que foi que aconteceu? Olha, Jesus, João Batista, diziam assim, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Lá em Mateus 3. Jesus falou do batismo com fogo também, irmãos. O batismo com fogo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, olha aí, ó. Simbolismo do fogo, poder divino, capacitação divina. Eu faço questão de ler porque pode ser que alguém não conheça o texto de Atos, capítulo 2. Abra comigo. Atos, a gente nunca deve achar que todos conhecem o texto. Olha aí, ó. Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3. De repente, veio do céu. Veio de onde, irmãos? Do céu. Um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos ou assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada uma deles. Você consegue ver essa cena? O fogo que não queima, entende? É um fogo de poder. Ó. Aquelas línguas de fogo. Entendeu agora? Fogo de onde, irmãos? Do céu. O fogo desceu do céu. Veio do céu. Capacitação divina. E a gente sabe que o poder de Deus veio sobre eles. Ali com o Espírito Santo. Pastor, e agora eu não estou entendendo. Por que o senhor cita aí privilégio divino? O que está na sua mente, pastor? Sabe o que é? Quem é? Elias. Aí agora, está aqui o texto, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O que foi que aconteceu com Elias? Quem é que lembra? Elias subiu para o céu em que, irmãos? Numa carruagem de fogo, irmãos. Deus avisou para o profeta, eu vou te levar. Eu vou te levar. E aí Elias ficou com Eliseu, né? Aquele negócio. Eu vou para um lado. E Eliseu ia. Olha, eu não vou te abandonar.
Irmãos, de repente, irmãos, de repente, Elias estava aqui, com Eliseu, e de repente desce do céu uma carruagem de fogo, irmãos. Passa e carrega Elias. E aí ainda dá tempo de Elias pegar a capa dele, né? E jogar, meus irmãos. Aí Eliseu pega. Que cena, né, irmãos? Aí eu coloquei aqui, privilégio divino, sabe por quê? O profeta Elias, além de não ter morrido, ainda é levado para o céu vivo, numa carruagem de fogo. Rapaz, que coisa, né? Agora, vamos terminar, irmãos? Estou terminando, olha aí, o último. Olha aí, o último ponto sobre hoje à noite. Sobre o fogo da pregação. O fogo como juízo e condenação eterna. Eu pergunto para vocês, me diga se a cena, a história de Sodoma e Gomorra, e aí, aqui está uma delicadeza, porque eu cataloguei cerca de 30 exemplos. 30 exemplos desse fogo aparecendo e tá matando, né? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Gênesis 19, verso 24. O que diz? Então fez o Senhor chover fogo e enxofre. Enxofre e fogo da parte do Senhor. De onde vem esse fogo? Fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. De onde veio o fogo? De onde veio o fogo? De onde veio o fogo? Da parte do Senhor. Da parte de Deus. Irmãos, olha aí o fogo. Destruição de Sodoma e Gomorra. Destruição dos murmuradores e dos rebeldes. Onde é que nós encontramos isso? Está lá em Números 11, versículo de 1 a 3. A Bíblia diz que o povo estava murmurando. E o que aconteceu? Um fogo misterioso apareceu e começou a matá-los. A Bíblia diz que esse fogo apareceu. Se você quiser consultar comigo rapidinho aí, Números capítulo 11, versículos de 1 a 3. Olha aí, Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Meu irmão, de repente o fogo apareceu, do nada, e começou a queimar as beiradas daquele arraial. E o povo gritou. O povo ficou desesperado, o povo clamou a Moisés, e orando Moisés ao Senhor, o fogo apagou. E os rebeldes, capítulo 16, 35. Números 16, 35. Amanhã a gente termina de ler o livro de Números, né, irmãos? Aí manda brasa no Deuteronômio. O que é que diz aí no 16, 35? Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incensário. O fogo dessa vez, irmãos, matou 250. Aqui é os rebeldes, daquela rebelião de Corá. A rebelião que eles provocaram. E aí a gente percebe claramente, meus irmãos, que o povo viu ali a ira de Deus. Quando Corá, Datã e Abirão. Aqueles rebeldes, lembra disso? Quando eles se revoltaram contra Moisés? O fogo veio, irmãos, e matou 250. Consumiu. Matou, consumiu. Pastor, a destruição do mundo
Está lá em 1 Pedro. Aliás, 2 Pedro. Abra comigo aí, segundo livro de Pedro. Segundo livro de Pedro. Capítulo 3. Versículo 7. Olha aí, ó. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A terra está sendo o que, irmãos? Guardadas para o fogo. Eu lhe pergunto, ei, atenção, estou terminando, muita atenção, quero que todos entendam. Depois de tudo que eu já li aqui, você duvida do que a Bíblia está dizendo aqui? Que a terra está reservada para o fogo? Para a destruição dos homens ímpios? Se já temos tantos casos e provas. Olha aí o versículo 12. Nós lemos o 7, não foi? Olha o 12. Esperando e apressando a vinda do nosso Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, os céus incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Se derreterão. A Bíblia está dizendo, irmãos, que esse mundo, ele está reservado para o fogo. Está aqui, ó. O fogo. A Bíblia diz que esse mundo será destruído com fogo. Está aqui. E aí a gente já está... Faz hora que a gente está falando de fogo, né? Então não tem mais dúvida. Pastor, e por último aí, ó. O castigo eterno a Satanás, a besta, ao falso profeta e aos incrédulos. Apocalipse capítulo 20. Estamos bem pertinho aí, abra aí por favor. Apocalipse capítulo 20. Versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. Diz assim, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Como é que o livro está acabando? A Bíblia termina. Ó. Fogo descendo do céu. Para consumir quem? Para destruir quem? Os inimigos de Deus. Os inimigos da igreja. Os inimigos do povo de Deus. Isso aqui é quando fala da batalha final. Que as nações se reunirão para combater os filhos de Deus. Olha o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de quê, irmãos? Lago de quê? Lago de fogo e enxofre. Lembra lá de Sodoma e Gomorra, o que foi que desceu? O que foi que desceu lá do céu? Fogo e enxofre. Agora, o lago de fogo tem o quê? Fogo e enxofre. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse fogo, irmãos, vai queimá-los pela eternidade. Está aqui. O lago de fogo. Será que esse não é o mesmo fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra? O mesmo fogo que matou Nadab e Abiú? Esse é o fogo de Deus, irmãos. E o 15? O que está escrito no 15? 20 e 15. Olha aí, no 20 e 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado aonde, irmãos? Para dentro do lago de fogo. Sabe por quê, irmãos? O ímpio, olha como isso aqui é interessante. O ímpio, irmãos, ele vai ser consumido.
ele vai ser punido, irmãos. Não é com fogo em qualquer, não. Não é com fogo de lenha, não. É com o fogo da santidade de Deus. Mas também esse fogo é o fogo da ira de Deus. Não é um fogo humano, irmãos, que vai queimar no inferno. O fogo que vai queimar no inferno, meu amigo, atenção, atenção. O fogo que vai queimar no inferno não é um fogo qualquer. É o fogo divino. É o fogo que vem de Deus. Ele vai queimar o ímpio, a besta, o falso profeta, Satanás, o dragão. E aqui diz, irmãos, que aqueles... E o 21:8, o que diz no 21:8? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 21:8. Isso é muito sério, irmãos. O que eu quis dizer é que desde o começo Deus fala do fogo e mostra o fogo. E olha aí a nossa conclusão. A nossa conclusão. Deus é amor. Está lá em 1 João, Deus é amor. Mas lá em Hebreus, irmãos, 12, versículo 29, fala que Deus é fogo consumidor. Quer ler? Quer ler? Lá em Hebreus 12, versículo 29, diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, eu entendo o seguinte, eu coloquei aqui mais alguma coisa, ó. Que o temor a Deus nunca se aparte do nosso coração. E que ninguém deve brincar com a santidade de Deus. Lembra o que eu falei da ceia hoje de manhã? Lembra o que eu falei sobre a ceia? Olha, ninguém deve brincar com a santidade de Deus. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente apanhando. Sabe por quê? Porque brincou com a santidade de Deus. Com a santidade de Deus não se brinca, porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele não perdoou, irmãos, Nadab e Abiú, quando não respeitaram a santidade dele. Deus também não respeitou Corá, Datã e Abirão, quando eles se rebelaram contra Moisés. O fogo de Deus desceu sobre eles e matou não somente eles 3, mas 250. Sodoma e Gomorra pecaram muito diante de Deus. Desceu fogo e matou a todos. Entende isso? E a Bíblia está dizendo que no futuro, no futuro, nós acabamos de ver, o fogo de Deus irá atingir os ímpios, a besta, o falso profeta, a antiga serpente, Satanás. E se alguém não tiver sido encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Meu amigo, se essa mensagem chegou até você, aceite Jesus como seu Salvador. Entrega a tua vida a Jesus. Te arrependa dos teus pecados agora mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma vida errada aos olhos de Deus, se arrependa enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. E ai daquele que brincar com a santidade de Deus. Porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Que Deus nos abençoe e nos santifique. Que nós sejamos homens e mulheres santos diante de Deus, amém? Olha, se limpe mais ainda, se santifique, esteja mais crente, mais fervoroso e mais dedicado ao reino de Deus. Amém? Forte abraço desse pregador.